Olá, minha gente, que Deus te abençoe, Deus abençoe você, toda a sua família. Que alegria estar aqui com você, começando mais um programa Força de Deus, onde juntos vamos estudar, meditar a Sagrada Escritura. Gente, o programa passado foi uma bênção, você que não assistiu, vale a pena você assistir. Lembrando que este programa, cada programa que você assiste, você entende. Se você assistir esse programa, você vai entendê-lo, porque ele tem começo, meio e fim. Mas vale a pena você seguir a nossa sequência. Então, querendo ou não, é um programa que também tem sequência. Então, já gravamos aí muitos capítulos deste programa, vale a pena você assistir. No programa passado, estávamos falando sobre opiniões na Sagrada Escritura. Foi um programa maravilhoso que vale a pena você assistir. E neste programa nós daremos sequência a este assunto. É legítimo eu dar alguma opinião na Sagrada Escritura? Eu, Frei Gilson, você, eu vou dar a minha opinião. Eu creio que este texto significa isto, é legítimo isto? Tudo isso discutimos no programa passado, mas hoje nós vamos aprofundar essa questão e eu tenho certeza que será muito importante para você. Antes, eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Século XXI, você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, e você que nos acompanha no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. E também já quero acolher aqui conosco mais uma vez Dom José Falcão. Sua bênção, alegria tê-lo conosco. Deus abençoe Vossa Reverendíssima, é uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Dom José, o programa semana passada foi uma bênção, creio que muito importante para sabermos até onde podemos ir com as opiniões nossas, a respeito de um texto tão sagrado. Eu creio que este assunto é uma defesa da inspiração, ou seja, até que ponto nós podemos ir, até que ponto é legítimo, para não incorrermos em heresias, inclusive. Portanto, eu já começo fazendo-lhe uma pergunta. Eu posso dar uma opinião à Sagrada Escritura e esta minha opinião, ela pode ser considerada inspirada por Deus? Pode sim. Contanto que se pontue que, enquanto um ato de um cristão tomado individualmente, é uma opinião dele. Sim. Por enquanto, é uma opinião dele. E ainda não é a opinião da Igreja. E ninguém pode, ao emitir a sua opinião sobre um assunto que não está claro, que não está definido, que não foi objeto de uma posição, de uma definição da Igreja, de uma explicação autêntica da Escritura, do magistério da Igreja, da grande tradição viva da Igreja, com muito mais razão, um dogma. Nesses casos, não é legítimo você emitir uma opinião. Certo. O católico não pode emitir uma opinião a respeito do dogma da Eucaristia. Não. Ele não pode discordar dessa definição, desse ensinamento. O católico não pode questionar aquilo que a Igreja já emitiu, o seu ensinamento, por exemplo, em caráter definitivo. Certo. Pensemos a posição de São João Paulo II a respeito da ordenação das mulheres. Não é dogma de fé a posição da Igreja, mas é uma doutrina definitiva, ou seja, está definido. Ninguém pode mais colocar em xeque, dentro da Igreja Católica, a posição oficial do magistério da Igreja a respeito desse assunto. Não é legítimo, não é possível, não é vedada, não é possibilitado o acesso da ordenação das mulheres à Sagrada Ordem. Então, é preciso dizer bem claro que há muitos limites a serem estabelecidos com relação às opiniões. Mas, salvaguardado o magistério da Igreja quando se posicionou a interpretar a Escritura, se trata de um dogma, portanto, uma definição solene, que deve ser crida aquela verdade por fé divina e católica, aqui não cabe opinião.
doutrina definitiva, como no caso da ordenação das mulheres, também não cabe opinião. Agora, no âmbito daquilo que ainda não foi objeto de definição da igreja, daquilo que ainda não foi, a igreja não se posicionou sobre aquilo, porque ou não achou conveniente, ou porque ainda está cedo demais, ou porque aquela realidade está obscura, ou não está muito clara na Escritura, desde que você respeite e não viole a própria Escritura e o próprio magistério, é legítimo você emitir uma opinião pessoal, contanto que você permaneça na igreja, em comunhão com ela, fiel à Escritura, nada dizendo, nada opinando contra a própria Escritura, contra a unidade de toda a Escritura, contra a tradição viva da igreja e contra o magistério da igreja. E temos uma prova. Por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 39 a 40. O próprio apóstolo Paulo emite uma opinião e ele diz que essa opinião é inspirada por Deus. Uhum. Lembra disso? Uhum. Não lembra? Vamos ver. Me recordo de um texto que ele fala isso. Muito bem. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39 e 40. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. Eu creio que também eu tenho o Espírito de Deus. Pronto. São Paulo emitiu uma opinião e ele mesmo afirma que tem o Espírito de Deus. Uma opinião inspirada. Não é? Então, a Igreja Católica, ela é uma instituição animada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atua em toda ela, no seu magistério e em todos os fiéis batizados. Todos, pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da crisma, não só também pelos sacramentos, mas por moções especiais que o Espírito Santo pode conceder às pessoas na leitura da Escritura, cujos textos, não poucos, não são claros, são obscuros. Por exemplo, nós vamos ver, acho que no último bloco seria interessante, quando Vossa Reverendíssima me provoque, o senhor pode mostrar textos da Escritura onde a própria Igreja nunca emitiu um juízo sobre aquilo e que, portanto, é legítimo a gente opinar. Acho que a Escritura aqui quis dizer isso. Acho que quis dizer aquilo. Não sabemos qual foi o pensamento do autor, porque o texto não diz, o texto não permite, não dá para você descobrir ao certo o que o autor sagrado quis dizer com essa frase. Emito a minha opinião, minha, somente minha, e eu não erro enquanto essa opinião não fere as fontes da fé, a Escritura, a tradição e o magistério. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo emite a opinião dele. Existe espaço na Igreja Católica para alguém emitir opinião a respeito da Escritura sem ferir a própria Escritura, sem ferir a tradição e sem ferir o magistério? São Paulo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio que também eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito Santo não pode se contradizer, nem quando o magistério da Igreja ensina, nem quando um fiel tomado individualmente, naquilo que a Igreja nunca se posicionou, naquilo que na Escritura não está claro, ele pode emitir a opinião dele, sem jamais cair na arrogância de dizer essa opinião é a certa. É uma opinião dele, ele deve ter a humildade de dizer eu opino, mas sou católico, jamais contradiria o magistério da Igreja se ele um dia se pronunciar e esse pronunciamento for contrário à minha opinião, eu revejo minha opinião, eu volto atrás. Não posso de forma alguma agora opinar isso que eu vinha opinando até agora, porque a Igreja já se posicionou.
E foi isso que muitos santos fizeram, né? Eles, meditando a Sagrada Escritura, eles foram emitindo coisas que a igreja nunca falou. Eu me lembro do meu pai São João da Cruz, que a sua obra é Bíblia, muitas citações, mas ele diz, já coloco tudo que vou escrever a critério da igreja, coloco tudo que eu vou escrever sobre a autoridade da igreja. Se alguma coisa estiver errada, ele já se desculpa logo no começo. Perfeito. Mas ele vai emitindo as suas opiniões, né? É uma regra de ouro muito preciosa essa. Veja, em tese, admitir que uma pessoa não tem o direito a opinar naquilo que nunca foi definido, naquilo que não está claro, naquilo que é obscuro, naquilo que ainda estamos no nível das especulações. O Espírito Santo também age nas opiniões. Sim. E o Espírito Santo pode suscitar, na opinião dessa pessoa, algo tão profundo, tão belo, e mais para frente ilustrar isso no coração de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa. São opiniões individuais que, com o passar do tempo, podem integrar aquilo que nós chamamos o sentido da fé. Está terminando o bloco. Gente, o programa começou muito bem. Olha, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Força de Deus. O programa de hoje está bom demais. Estamos falando sobre uma opinião. Posso emitir uma opinião sobre as Sagradas Escrituras, sobre algo que a igreja ainda não definiu? Então José deixou isso bem claro. Se a igreja não definiu isto, você pode dar a sua opinião. Agora, essa opinião pode ser inspirada por Deus? Pode, desde que respeite a própria Sagrada Escritura, toda a tradição bíblica e desde que você respeite todo o magistério. E nos deu exemplo em São Paulo fazendo isso. Então, José, antes de a gente seguir, podemos dizer que então este foi o erro de Martinho Lutero? Ao emitir suas opiniões, muitas delas foram contrárias à Sagrada Escritura e ao magistério? Eu creio que sim. Para a doutrina luterana, as fontes da fé não são duas ou mais, só é uma, a Escritura. Uma das frases em latim que sintetiza a teologia bíblica luterana é sola scriptura. Sim. Somente a Escritura. Portanto, Lutero nega a tradição viva da Igreja e o magistério. Nós consideramos essas três fontes intrinsecamente ligadas. Por isso, qualquer interpretação da Escritura que viole, ou qualquer opinião, sim, qualquer opinião que viole a Escritura, a tradição e o magistério, é uma opinião errônea. É uma opinião de uma determinada pessoa, ou até de muitas pessoas, não é? O princípio segundo o qual a maioria está acreditando, isso necessariamente não é suficiente para você dizer que, porque todos estão pensando, isso é correto. Absolutamente. Então a igreja não é uma democracia, que não. A maioria define. Perfeito. Mas se fala do censo dos fiéis, a sentença comum, o senso comum. Tem um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 194, que eu gostaria de que aparecesse aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o senso comum. Que seria justamente o que eu iria lhe perguntar. Qual a relação, então, entre opinião e esse senso comum dos fiéis? Perfeito. Vamos primeiro ao senso comum e depois vamos separá-lo da opinião privada de alguma pessoa a respeito de um determinado texto da Escritura que não é claro e que não foi definido pela Igreja, não é fruto do ensinamento ordinário ou extraordinário, no caso, um dogma da Igreja. Se a Igreja ensinou, acabou a opinião. Entendi. Então, é preciso, no estudo da Escritura, na leitura da Escritura, na interpretação da Escritura,
saber o que a tradição da igreja e o magistério da igreja disseram sobre esse texto, ensinam sobre esse texto. Se o magistério da igreja já se pronunciou, se com respaldo na tradição viva da igreja, não cabe mais opinião. O católico não tem o direito de discordar daquilo que a igreja interpreta e ensina sobre textos da Escritura. Se a igreja ensina, deixou de ser obscuro. Sim. Porque a igreja esclareceu. Está claro? Agora, alguém pode se perguntar, mas isso não seria uma imposição da igreja? Vamos então à resposta no parágrafo 194 do Catecismo. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé. Sententia communis, comum expressão da fé. A fé da igreja, antes de ela ser definida, por exemplo, num concílio ecumênico, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia e os outros concílios dos 7 primeiros séculos e todos os outros 21 concílios, ou quando a igreja intervém solenemente proclamando um dogma, antes de a igreja se posicionar, os fiéis vivem a fé. Sim. Professam a fé. Ou seja, o sentido comum da fé, o sensus fidelium, significa aquele pensamento, aquelas convicções, aquelas verdades que são cridas, que são professadas pelo inteiro povo de Deus, pela senhora analfabeta, por aquele homem culto, por aquele que estudou Bíblia, por aquela pessoa completamente pobre, desfavorecida e ignorante de tudo o que é a palavra de Deus, mas professam a fé da igreja. Esse senso, naturalmente, ele é professado, ele é celebrado, ele é vivido. Portanto, credo, liturgia e vida. E orado também. Eu creio, eu celebro, eu ajo e eu oro. Aliás, é o esquema do Catecismo da Igreja Católica. Pois bem, então esse sentido comum dos fiéis, ele não erra. Porque é a fé de sempre, é a fé professada por todos os apóstolos, é a fé que foi herdada, foi pregada, foi transmitida pelos pais, pelas gerações anteriores. Esse é o sentido comum. Uhum. E esse sentido comum, ele não é opinião. Opinião é um ato pessoal, individual, privado, que é legítimo, enquanto se debruça, emite a opinião sobre uma coisa obscura na Bíblia, tão obscura que a igreja nunca se pronunciou, e que os padres da igreja emitiram uma opinião, a deles, opinião essa que nunca, até agora, a igreja se pronunciou. A igreja, oficialmente, no seu magistério oficial, nunca se pronunciou. Mas temos uma opinião, a opinião de Santo Agostinho, a opinião de Santo Ambrósio, a opinião de Santo Tomás de Aquino, etc. Vou dar um exemplo de uma opinião que foi emitida por Santo Tomás de Aquino e que, na verdade, a igreja não acolheu. Não porque ele tivesse a intenção de dizer uma inverdade, mas porque, na compreensão dele naquele tempo, não estava clara a argumentação contrária que ele contestou. O mistério da Imaculada Conceição. Da parte dos franciscanos, sobretudo Duns Scoto, o beato Duns Scoto foi o grande defensor do dogma da Imaculada Conceição, que aliás, só veio a ser proclamado, sabe quando? Em 1854, pelo beato Pio IX. Uhum. Até então, o que é que nós temos? Nós temos o senso comum dos fiéis, que naturalmente, espontaneamente, ao longo dos séculos, passando por Santo Tomás de Aquino,
cresce essa compreensão de uma realidade que não está clara na Escritura. Imaculada Conceição, responda. Claramente, essa realidade está contida na Escritura? Não. Não. Ao longo dos séculos, os fiéis, no seu senso comum, eles foram amadurecendo a convicção de que aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador fora concebida sem pecado, fora concebida sem mácula, e com intuições, com opiniões, com interpretações daquele santo, daquele místico, etc., etc. E com a ajuda dessa reflexão dos padres da Igreja, daqueles que vieram séculos após, essa convicção foi tomando forma, foi tomando corpo, foi adquirindo consistência, etc. É verdade que ao longo da história da Igreja, alguns se opuseram. Não por maldade, mas porque a argumentação ainda não estava tão clara. Essa expressão, em previsão dos méritos de Cristo, no tempo de Santo Tomás de Aquino, não estava tão claro para ele. Mas estava claro para o Beato Duns Scotus e para a escola franciscana. Então, veja a opinião de Santo Tomás de Aquino. No debate com relação à Imaculada, nós percebemos, revelou-se equivocada. E talvez, Dom José, é a confirmação daquela palavra de Cristo. Vocês não estão preparados para entender muitas coisas agora, mas o Espírito Santo vai revelar toda a verdade. Mas falou inspirado. Esse é o texto que eu ia citar, ele já tirou da minha boca. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis suportá-las agora, mas quando vier o Espírito Santo, vós sereis levados à verdade plena, se não me engano. É o famoso discurso da promessa do Paráclito. Exatamente. Então, o senso dos fiéis, parágrafo 194, a comum expressão da fé, ela é fundamental, ela é categoria teológica. Esse senso comum, ele vai, de certa forma, explicitando e aprofundando o sentido da fé da Igreja. O magistério vem, por assim dizer, vem por último. Sim. O magistério da Igreja acompanha o senso da fé, é dócil ao senso da fé, porque o senso da fé, de certa forma, precede o magistério da Igreja. Então, o senso da fé goza também da assistência do Espírito Santo. E o magistério também. Mas vejam, a doutrina do magistério da Igreja, ela não é o ponto de partida. A Igreja não começa, digamos assim, as fontes da fé definindo coisas, sim, mas professando, vivendo, celebrando. Esse é o sentido comum das pessoas. O sentido comum terminou. Terminou. Temos que acabar esse bloco, Dom José. Olha, mas fica aí, não saia daí e nós já retornamos. Um breve intervalo e nós retornamos esse programa que está sendo bom demais. Parece que nem tempo temos para concluir. Em breve a gente volta. Que alegria estar com você neste programa Força de Deus. Um programa maravilhoso, um programa semanal que tem nos trazido tanta experiência profunda com a Palavra de Deus. No programa de hoje estamos falando sobre as opiniões legítimas ou não na Sagrada Escritura. Estamos aprendendo muito. Eu já quero perguntar para Dom José, qual a relação, Dom José, que a gente pode encontrar entre opinião e a legítima interpretação da Sagrada Escritura? A legítima interpretação da Sagrada Escritura, ela tem uma referência fundamental que é o magistério da Igreja e a grande tradição viva da Igreja. São três as fontes da fé. Sim. Escritura, tradição e magistério. Naquele versículo, qualquer texto ou qualquer passagem, se já temos uma interpretação da tradição viva da Igreja, ou seja, não necessariamente a unanimidade de todos os padres da Igreja e de toda a tradição posterior à patrística e também ao magistério da Igreja, mas a grande tradição viva,
a grande e imensa maioria da tradição, corroborada também com o ensinamento do magistério. Bem, essa é, seguramente para nós católicos, a legítima interpretação da Escritura. Então, uma interpretação que prescinda da tradição e do magistério não é interpretação católica. Pior ainda, se interpreta a Escritura contra a tradição viva e contra o magistério da Igreja. Aí essa é herética, absolutamente. E nesse sentido, atenção. Fontes da fé para a Igreja Católica, Escritura, tradição e magistério. Me parece que fora da tradição, pensemos no ambiente protestante, não sei se há exceções, mas via de regra, a fonte da fé é somente a Escritura, sola Scriptura. Agora entremos na questão da opinião. Se a opinião contradisser a Escritura, opinião errônea. Se contradisser a Escritura e a tradição, errônea. Se contradisser a Escritura, a tradição e o magistério, opinião errônea. Enquanto opinião é somente opinião. Mas qual é a diferença entre a opinião e o sentido da fé? E como descobrir quando, já sabemos quando é que uma opinião está contrária ao pensamento, à interpretação da Escritura. Quando ela fere a Escritura, a tradição e o magistério. Sim. Se a pessoa tiver a docilidade diante dessa posição, a Igreja não pensa assim, a Igreja não interpreta assim, a Igreja não ensina assim. E se você não rever sua posição, aí temos uma dissensão. Isto é, você está discordando abertamente, claramente, seja da Escritura, seja da tradição e seja do magistério. Essa interpretação não é católica. E dependendo do ensinamento, ela pode chegar até ser herética. Dou um exemplo. Há pessoas que interpretam dizendo que o demônio não existe. Não, o Frei Gilson não está olhando com um olhar esbrugalhado para mim, não, porque ele sabe que dentro da Igreja Católica tem pessoas que dizem que o demônio não existe. Grandes teólogos. Pois bem, o demônio existe. O demônio existe porque está na Escritura. E não apenas porque está na Escritura, porque a tradição viva da Igreja diz que ele existe. E não apenas porque está na Escritura e porque a tradição da Igreja diz que ele existe, mas porque a Escritura diz, a tradição viva diz e o magistério da Igreja diz. Tá claro aqui o exemplo de que é opinião, não é ensinamento da Igreja, porque nunca foi ensinamento da tradição, porque nunca foi ensinamento da palavra de Deus, escrita. Portanto, é uma opinião desse teólogo, é uma opinião desse intérprete da Escritura, a interpretação dele, não é a interpretação da Igreja. Opinião e errônea. E errônea, no caso aqui, herética, no meu entendimento, porque você está negando parte do primeiro artigo da fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e das coisas visíveis e invisíveis. A existência do demônio está incluída no primeiro artigo da fé. Que direito você tem, que se considera católico, em dizer que o demônio não existe? Se a Escritura atesta, a tradição viva da Igreja corrobora e o magistério ensinou durante 2000 anos. São Paulo VI, num discurso de 1972, se não me engano, mês de agosto, me corrijam depois se eu estiver errado, diz, afasta-se do ensinamento bíblico e eclesiástico quem nega a existência pessoal do demônio. Entendeu? Sim. Da mesma forma, emitiu uma opinião sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo debaixo das aparências do pão e do vinho, corpo, sangue, alma e divindade. Isso é opinião sua, e opinião errônea, e opinião herética, mais do que opinião herética. Blasfema, opinião errônea. É opinião herética. Sim, sim. Então, vamos ver aqui agora a questão das opiniões no que toca o senso da fé e no que toca o ensinamento da Igreja. Tem um documento, ele vai aparecer aí na sua tela, da então Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a vocação eclesial do teólogo. E no parágrafo 35, a Igreja diz de forma muito bonita, sobretudo aqueles que dissentem,
que isto é, discordam, se separam, não se coadunam, contestam realmente o ensinamento da Igreja, na tradição, no magistério e na Escritura. Por favor, Frei Gilson, esse documento vai ser lido, parágrafo 35, por favor. Às vezes, a dissensão recorre também a uma argumentação sociológica, segundo a qual a opinião de um grande número de cristãos seria uma expressão direta e adequada do senso sobrenatural da fé. Na realidade, as opiniões dos fiéis não podem ser pura e simplesmente identificadas com os sensus fidei. Este é uma propriedade da fé teologal, a qual, sendo um dom de Deus, que faz aderir pessoalmente à verdade, não pode enganar-se. Esta fé pessoal é também fé da Igreja, porque Deus confiou à Igreja a guarda da palavra e, consequentemente, o que deve crer o fiel é aquilo que a Igreja crê. O sensus fidei implica, portanto, por sua natureza, a conformação profunda do espírito e do coração com a Igreja, o sentire cum ecclesia. Pronto. Esse documento do magistério da Igreja reconhece que os fiéis têm direito a opiniões, as opiniões dos fiéis. Mas essas opiniões não podem ser identificadas com o sensus fidei. O sensus fidei é o sentido sobrenatural da fé. E me chama a atenção aqui o que a Igreja diz. Esta fé pessoal é também fé da Igreja. Sim. A fé daquele coitadinho analfabeto, católico, romano, piedoso, que fala errado, a gente vamos, subir para cima, descer para baixo, ré para trás, tudo de português errado, mas ele crê no que a Igreja crê, ele professa o que a Igreja professa, ele professa a fé na Trindade, ele professa a fé na existência dos anjos, ele professa o que a Igreja sempre ensinou a respeito dos 7 sacramentos, dos mandamentos, da oração cristã. Esse é o sentido espiritual, sobrenatural da fé. Então, a opinião de uma pessoa a respeito de um texto que não é claro, que é obscuro, que nunca foi, digamos assim, objeto de uma definição da Igreja, de uma explicação cabal da Igreja. Se você permanece fiel à Escritura e essa interpretação não contradiz a Escritura, nem a tradição, nem o magistério, você tem direito a essa opinião. Mas é uma opinião sua. Se mais para frente a Igreja interpretar no seu magistério esse versículo e você até então sustentava uma opinião diferente, volte atrás, reveja. É o caso, o exemplo clássico de São João da Cruz. Eu submeto essa posição à autoridade da Igreja, não é? Por exemplo, tem um bispo alagoano, já falecido, não vou dizer o nome dele, meu grande amigo de 30 anos, veja. Dom José, qual é a sua opinião a respeito da salvação eterna desse bispo? Ele está no céu, no inferno ou no purgatório? Bom, a Igreja nunca se pronunciou até agora. Se um dia for aberto um processo de beatificação ou canonização e a Igreja disser, inspirada pelo Espírito Santo, que ele goza da felicidade sem fim, louvado seja Deus. Enquanto a Igreja não diz, eu tenho direito a emitir uma opinião pessoal. E não posso dizer isso, por exemplo, na celebração litúrgica. Mas, minha opinião, aquele cabra está no céu. Eu concordo. Eu não disse que é o nome do cabra, meu amigo de 30 anos. Pois bem. Que bom, que bom. Minha gente, que alegria estar aqui com você neste programa. Estamos quase chegando ao fim deste programa, mas não acabou. Temos ainda mais um bloco e é muito bom ter a sua presença aqui conosco. Eu vou fazer uma pergunta para Dom José, logo que nós voltarmos. Como descobrir se essa opinião que alguém emitiu, eu sei que ele já falou muitas coisas sobre isso, mas como descobrir se essa opinião é católica ou não? Por exemplo, essa opinião que ele acabou de emitir, de alguém que está no céu, como saber se essa opinião é católica ou não? Então, vai ser a minha próxima pergunta, até para você não ser enganado com as opiniões que você vai escutar deste ou daquele. Então, que Deus abençoe você.
É uma alegria estar aqui com você. Lembrando, esse programa sempre fica registrado no canal do YouTube, meu e de Dom José Francisco Falcão. Então, por que eu falo isso? Porque você pode compartilhar. Esse é um programa que você pode dizer, olha, assiste, vale a pena você assistir este programa, tá bom? Então, um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus, nosso último bloco, e esse programa está sendo bom demais. No bloco anterior eu tinha perguntado a Dom José, como é que eu vou descobrir, já ficou claro, mas eu creio que o senhor vai ter a oportunidade de resumir, como descobrir que uma opinião sobre a interpretação da Escritura não é católica? Quando ela fere a Escritura. Quando ela fere a grande tradição viva da Igreja, que é a segunda fonte da fé. Quando ela fere o magistério da Igreja, quando ele ensina em consonância com a grande tradição viva da Igreja e com a Escritura. Em síntese, a Igreja Católica Apostólica Romana tem 3 fontes para a sua fé: Escritura, tradição e magistério. Feriu uma dessas fontes, já essa interpretação deixa de ser católica. O exemplo clássico, a existência do demônio. Sim. Ninguém dentro da Igreja Católica Apostólica Romana pode emitir a opinião segundo a qual o demônio não existe. Isso não é opinião. E não somente é opinião, é uma opinião conflitiva com o ensinamento unânime da Igreja, na tradição, na Escritura e no magistério. A Igreja sempre ensinou que o demônio existe. Da mesma forma, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, os dogmas marianos, os dogmas a respeito dos sacramentos, etc., a respeito do inferno, do juízo final, do purgatório, dentre tantos outros ensinamentos. Então, José, e se a pessoa agora entendeu a sua resposta, ela está falando, entendi que a base da minha fé católica é tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Aí alguém pode perguntar para o senhor, então como é que eu estudo? Onde é que eu vou estudar a tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério? Por exemplo, a Sagrada Escritura talvez seja o mais fácil, está aqui em minhas mãos. Mas e a outra fonte está aqui nas mãos dele, está bem aqui. Exato. Pronto, deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui estão as 3 fontes da fé. As 3 estão aqui? Estão aqui. As 3. Claro que não dá para colocar num livro só todos os ensinamentos dos doutores da Igreja, dos santos, dos místicos em 2000 anos. A nossa instituição, a nossa mãe Igreja, é a instituição mais antiga do mundo. Ela nasceu com Jesus Cristo e de Jesus Cristo para cá temos 2000 anos de tantos ensinamentos, de tantos escritos. Aí atrás do Frei Gilson, vocês estão vendo alguns livros de alguns santos. Atrás de mim também tem aqui algumas coleções. Aqui poderia ser considerada a tradição da Igreja? Sim, eu pelo menos nas minhas, olha, eu já estou perto da morte. E já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. E a essa altura da vida, meu amigo, é Bíblia e tradição da Igreja, viu? Bíblia e doutores, os místicos, etc. Esse Papa que me nomeou bispo, pelo qual eu sou apaixonado. Sim, esse é um teólogo que eu tenho um carinho muito grande por ele, Joseph Ratzinger, meu Papa Bento XVI. Pois bem, então, como a Igreja Católica tem 2000 anos de bibliografia, essa bibliografia está maravilhosamente compendiada nesse livro aqui. Ótimo. Com as notas de rodapé, com tantas citações dos doutores da Igreja, enfim. Então, pronto. Debruce-se sobre isso. Se a interpretação de um texto que não é claro, obscuro, nunca foi definido claramente pela Escritura, nunca foi definido claramente pela tradição da Igreja e pelo seu magistério, emita sua opinião pessoal e você está dentro da comunhão católica. Não é protestante de jeito nenhum ter a sua opinião, como São Paulo teve a sua opinião, 1 Coríntios 7, de 39 a 40. E, na minha opinião, diz São Paulo, e eu tenho o Espírito de Deus. Essa opinião é diferente do sentido da fé, nós já vimos, porque o sentido da fé é o sentido comum, sobrenatural de todo o povo de Deus, é fé da Igreja, o sensus fidelium, mas não se identifica com sua opinião ou a opinião de 2 ou 3 ou 4. Permaneça fiel a isso. Sim.
E naquilo que não é claro na Escritura, você tem o direito de emitir sua opinião e ela pode ser inspirada como foi inspirada a opinião de São Paulo, 1 Coríntios 7, de 39 a 40. Maravilha. Eu acho que, meus queridos, a importância de vocês terem, tá, uma Bíblia, não é ficar só escutando, ter a sua Bíblia, e esse livro aqui é importantíssimo você ter, tá? Então, todo católico tem que ter, né, Dom José? Todo católico tem que ter, e não só ter, mas ler, tá bom? Aproveito, Dom José, para perguntar, o senhor está falando tanto da importância do magistério. Do magistério. O que o senhor tem, então, para nos dizer como é que o magistério enxerga essas opiniões, essa realidade de opiniões e o magistério da igreja? Nós já vimos no documento sobre a instrução da vocação eclesial do teólogo, do Dicastério para a Doutrina da Fé, acho que foi no bloco anterior, ou no penúltimo, antepenúltimo, anterior, bem que os fiéis têm o direito a emitir opiniões. Sim. Muito bem. Só que essas opiniões, elas têm que se ater a essas realidades. Mas os fiéis devem ser dóceis ao ensinamento do magistério quando os legítimos pastores ensinam. E ensinam em comunhão com a Escritura e com a tradição e com o magistério. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 87. Esse texto é muito importante. Então, já vimos. A Igreja reconhece que os fiéis têm o direito de emitir opinião. Mas, pessoal, que é diferente dos censos da fé. E essa opinião tem que ser dócil ao magistério. É o que você vai ver agora. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 87. É pequenininho, pequenininho. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a minha escuta, Lucas 10, 16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Pronto. Então, docilidade, todos os fiéis devem receber com essa característica da alma o ensinamento da Igreja a respeito desse assunto. Voltando àqueles que negam a existência do demônio. Isso não é interpretação católica, isso é uma opinião pessoal, individual, não condiz com a interpretação católica. Da mesma forma, qualquer opinião que supostamente baseada em exegese, em pesquisa isso e aquilo outro, chega a uma conclusão, emite uma afirmação, isso daqui nega o ensinamento da Igreja. Ou essa interpretação, ela é a correta, apresento para vocês isso. E isso entra em conflito com a Escritura, com a tradição e com o magistério. É opinião errônea, não é opinião católica. Isso não condiz, não se afina, não se coaduna com o ensinamento das três fontes da fé. Escritura, tradição e magistério. Por exemplo, Dom José, quando muitos falam também que não houveram nenhum milagre na Bíblia, não houveram nenhum milagre. Aí é demais, aí é demais. E que também os exorcismos eram problemas psicológicos das pessoas. Tem muito disso, né? Eu vou morrer, eu vou ter um ataque do coração aqui, pelo amor de Deus. Muitos exegetas levantam essas teses. Pois é, participei sim agora. Estamos gravando aqui no mês de agosto. No mês passado, eu fui ao encontro da Associação Internacional dos Exorcistas, reunidos em Florianópolis. Sim, em Florianópolis. Passei 2 dias lá com eles e eu dei 2 palestras. A primeira, os exorcismos nos evangelhos, e a segunda, o demônio e os exorcismos no catecismo da Igreja Católica. Todos eles católicos, os exorcistas, que realmente professam a fé da Igreja com relação ao demônio e com relação aos exorcismos. Esta é a fé da Igreja. O resto é opinião não católica. É opinião errônea. Eu diria, opinião herética. Sim. Nos falta 2 minutos e 40 segundos. O senhor conseguiria dar um exemplo de uma opinião legítima? Perfeito. Vamos a 2 Coríntios capítulo 12, rapidíssimo, 2 Coríntios capítulo 12. Eu não sei se nós já tratamos disso aqui, o aguilhão na carne do apóstolo Paulo. Ele ele pediu 3 vezes a Deus para livrá-lo desse aguilhão. Leia, por favor, versículos de 7 a 8.
Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Espinho na carne, anjo de Satanás. São Paulo não explicou. O texto, portanto, é obscuro. A grande tradição viva da igreja explicou? Bem, temos suposições de um ou outro padre da igreja, mas nunca eles disseram isso como se de fato esse anjo na carne, esse espinho de Satanás, esse anjo de Satanás fosse uma determinada coisa. Emite sua opinião. A igreja nunca se posicionou para dizer que anjo da que espinho na carne foi esse, que anjo de Satanás foi esse. Então é legítimo você emitir uma opinião. Contanto que não fira a Escritura, você não tem o direito de dizer que esse anjo na carne, que esse espinho de Satanás era um defeito moral do apóstolo Paulo e aquele defeito. Não, pode ter sido uma fraqueza, ou psíquica, ou física, ou sociológica, ou pode ter sido os inimigos do apóstolo Paulo, que no capítulo 11, capítulo anterior, foram seus cruéis perseguidores e tal. Aqui está um exemplo, na minha opinião. Pode ter sido isso. Enquanto você está nessa postura e essa sua suposição não é contrária à Escritura, à tradição e ao magistério, é uma opinião plausível. Sim. Minha gente, estamos encerrando. O programa hoje está bom demais. Não queríamos que acabasse, mas chegamos ao fim e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.